Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre sistemas de equação. A gente vai ver o método da substituição e o método da adição. E depois a gente vai fazer umas questões contextualizadas para poder a gente entender como é que monta um sistema de equação. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. O primeiro método que eu vou ensinar vocês é o método da substituição. O que é que a gente vai fazer? Perceba que no sistema de equação a gente tem mais de uma incógnita. A gente tem o x e o y. Então, se eu tenho duas equações, eu normalmente vou ter duas incógnitas também, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é isolar uma das incógnitas. Eu posso escolher ou o x ou o y. O ideal é que, se eu tenho uma incógnita que só tem um na frente multiplicando, como é o caso aqui do y, o ideal é eu isolar ela. Por quê? Porque se eu for isolar a outra, eu vou ter que passar o 3 dividindo. Pode ser que eu tenha uma fração, que não é legal de se trabalhar. Então, vamos procurar isolar a incógnita que tenha 1 multiplicando ela, certo? Vamos isolar, então, o y nessa primeira equação. Eu vou jogar tudo que não é y para o outro lado do igual. Ou seja, eu vou jogar o 3x para o outro lado, subtraindo. Então, y igual a 1 menos 3x. Essa é a minha primeira equação, igualzinha, certo? Só que eu mexi de lugar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse valor de y na segunda equação. Presta bem atenção. Então, eu vou repetir 4x menos 3, e no lugar do y, eu vou colocar tudo isso aqui. Então, eu tenho que botar um parêntese, porque o 3 está multiplicando o y todo. Então, o y todo é igual a 1 menos 3x. Então, o 3 tem que multiplicar 1 menos 3x, igual a 10. Agora, eu vou fazer a distribuição aqui do 3 que está na frente do parêntese. Lembrando que tem que multiplicar tudo, certo? O 3 tem que multiplicar o 1 e depois tem que multiplicar o 3x, ok? Vamos pegar direto o menos 3 para multiplicar o 1 e depois o menos 3 para multiplicar o menos 3x. Vou repetir o 4x. Então, 4x menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 3x, menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9x igual a 10. Perceba que agora eu só tenho uma incógnita nessa equação, só tenho o x. Então, o meu objetivo sempre é esse, tanto no método da substituição como no método da adição, é me livrar de uma das incógnitas para poder só trabalhar com a outra, certo? E aí, no final, quando eu descobrir o valor dessa que eu estou trabalhando, eu voltar lá na equação principal, em qualquer uma das duas, e substituir para poder encontrar o valor da primeira, ok? Então, vamos lá. 4x mais 9x. Isso vai dar 4 mais 9, 13x. O menos 3 aqui, eu vou passar para o outro lado. Como ele está subtraindo, vai passar somando. Então, 10 mais 3. 13x, então, é igual a 13. O 13 está aqui na frente do x multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 13 dividido por 13. 13 dividido por 13 é igual a 1. Um número dividido por ele mesmo sempre vai ser igual a 1, certo? Porque se eu tenho, por exemplo, 13 chocolates e eu quero distribuir ele para 13 pessoas, cada pessoa vai receber um chocolate, ok? Então, agora eu já tenho o valor de x, que é 1. Agora eu vou jogar em qualquer uma dessas equações para poder descobrir o valor de y. Qual equação que eu posso jogar? Vou jogar nessa daqui, ó, que já está o valor de y isolado. Então, y vai ser igual a 1 menos 3 vezes x é 1, então 3 vezes 1. Y vai ser igual a 1 menos 3 vezes 1 é 3. 1 menos 3, lembrando que sinais contrários, eu vou pegar o sinal do maior é menos, porque o maior é 3, então o resultado vai ser negativo. E agora eu subtraio, 3 menos 1 é 2, então y é menos 2. X é 1, y é menos 2. Eu posso deixar o resultado assim? Posso.
Só que muitas vezes eu tenho uma questão e a questão ela está com alternativas. Nas alternativas, dificilmente a questão vai vir x igual a 1, y igual a menos 2. A solução normalmente é dada em par ordenado. Um par ordenado, ele tem que ser naquela ordem. São dois números que têm que ser necessariamente naquela ordem, certo? Então, a primeira equação que aparece nessas duas equações é o x e depois o y. Então, o resultado no par ordenado tem que aparecer primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, o conjunto solução é o par ordenado x é 1, bota uma vírgula para diferenciar o x e o y é menos 2. Então, essa é a minha resposta, certo? É o par ordenado, tem um par de números, 1 e menos 2, e na ordem certinha, x vem primeiro, y vem logo em seguida, 1 e menos 2. Vamos agora para o método da adição. Como é o método da adição? Primeira coisa que eu tenho que fazer no método da adição é multiplicar uma das duas equações. Às vezes eu tenho que multiplicar as duas, dependendo de como esteja, para eu poder conseguir subtrair uma das incógnitas da outra, certo? Então, nesse caso, eu tenho duas maneiras aqui que eu poderia fazer. Eu posso multiplicar essa de baixo por menos 2. Porque aí 2 vezes 2 aqui, ó, vai dar menos 4x. E aí eu consigo tirar o menos 4x com o 4x na hora de fazer a adição. Ou eu posso multiplicar de cima por menos 3. Por que menos 3? Porque se eu multiplicar por menos 3 aqui, multiplicando o y por menos 3, eu vou ter menos 3y. E aí eu consigo tirar o y, porque eu tenho menos 3y e aqui embaixo 3y. Então, quando eu somo menos 3y com 3y, vai dar 0. Então, se eu quiser multiplicar a primeira por menos 3, eu vou tirar o y. Se eu quiser multiplicar a segunda por menos 2, eu vou tirar o x. Tanto faz, certo? Eu só preciso multiplicar uma delas, nesse caso. Tem casos que eu preciso multiplicar as duas, mas nesse caso eu posso multiplicar só por uma. Vamos multiplicar a segunda por menos 2. Vou multiplicar toda essa equação por menos 2. Vou escrever ela aqui embaixo. 2x vezes menos 2, eu vou ter menos 4x, como eu já tinha falado. 3y vezes menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6y, igual a 9 vezes menos 2, menos 18. Eu vou então agora repetir a primeira equação lá embaixo. Vou repetir ela aqui. 4x mais y igual a menos 7. E vou somar essas equações. 4x menos 4x vai embora, certo? Eu vou ter 0x, 0x não é nada, é 0. Y menos 6y, então aqui é como se eu tivesse com 1 na frente multiplicando. 1 menos 6, eles têm sinais opostos, então vai ficar o sinal do maior. O maior é 6, então negativo. E vou subtrair os números. 6 menos 1 é 5, ou seja, eu vou ficar com menos 5y, igual a menos 7 menos 18. Mesmo sinal, eu repito. E somo os dois números. 18 mais 7, 25. Então, eu tenho menos 5y igual a menos 25. Vou passar o menos 5 para o outro lado, tá? Que multiplicando y vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter y igual a menos 25 dividido por menos 5. Então, eu estou dividindo dois números negativos. O resultado, então, vai ser positivo. 25 dividido por 5 é o próprio 5. Então, y é 5. Agora, eu substituo y em qualquer uma das equações para poder encontrar o valor de x. Vou substituir na primeira, nessa daqui. Então, 4x mais o y, que agora é 5, que a gente já sabe que é 5, igual a menos 7. O 5 está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. 4x igual a menos 7, menos 5.
4x é menos 7 menos 5. Como tem o mesmo sinal, eu repito, menos. E somos números, 7 mais 5, 12. Se você não está entendendo nada aqui dessa parte do sinal, eu aconselho você a olhar lá o vídeo dos números negativos, certo? Então, 4 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a menos 12 dividido por 4. Menos 12 dividido por 4, o sinal vai ficar negativo, porque eu tenho um número negativo e um positivo. 12 dividido por 4 é 3. Então, x é menos 3, y é 5. Ou seja, o conjunto solução dado no par ordenado, né, é menos 3, porque o x vem primeiro, e depois 5. Então, menos 3, 5. Vamos agora para os exercícios. Primeira questão. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Qual é o preço de aquisição de um lápis e um estojo? Vamos lá para organizar as informações que a questão deu. Eu vou chamar de L o preço do lápis e E o preço do estojo. Então, a questão diz que 2 lápis e um estojo é R$10. Então, 2 lápis e um estojo, só preciso botar o E, não preciso botar um na frente dele, é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Então, o preço do estojo é o preço de 3 lápis menos 5, que é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Perceba que aqui já está um pouco facilitada a nossa vida, porque eu já tenho uma das incógnitas isolada. Tenho aqui o meu sistema de equação, mas uma das incógnitas já está isolada. Agora eu só preciso substituir lá na outra equação. Vou pegar então 2L mais o preço do estojo, só que o preço do estojo é a mesma coisa que 3L menos 5. 3L menos 5. E isso dá R$10. 2L mais 3L, então vou ter 5L, 2 mais 3 é 5. O menos 5 está aqui subtraindo, né? Vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a adição. 10 mais 5. 5L, então, é 15. 5 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. L, então, é 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3. Então, o valor do lápis é 3. Agora, eu substituo o valor do lápis em qualquer uma das duas equações, para poder encontrar o valor do estojo. Vou substituir, então, nessa daqui. Então, o valor do estojo é 3 vezes o valor do lápis, que a gente já encontrou, que é 3, menos 5. 3 vezes 3 é 9, menos 5. 9 menos 5, o valor do estojo é 4. A pergunta da questão é: qual o preço de aquisição de um lápis e um estojo? Então, o preço de aquisição de um lápis mais um estojo. O lápis é 3, o estojo é 4, 3 mais 4, 7. Segunda questão. Em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta ou skate. Então, 18 crianças andando de bicicleta ou skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam de skate? Essa questão é uma questão muito típica, muito mesmo. Muitas vezes ela é com animais, por exemplo, tem animais que andam sobre 2 patas e animais que andam sobre 4 patas. E aí ele diz o total de patas, esse tipo de coisa. Então é muito comum, certo? Eu vou chamar de B a quantidade de bicicleta e de S a quantidade de skate. Como eu tenho 18 crianças, então, se eu somar a quantidade de bicicleta e de skate, eu vou ter 18. Por que eu vou ter 18? Pelo simples fato de que são 18 crianças. Então, eu não tenho uma criança extra
sem andar de bicicleta ou skate. Na questão está dizendo que eu tenho 18 crianças andando de bicicleta ou skate, então todas estão andando ou de bicicleta ou de skate. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, só 5 crianças, eu teria, vamos dizer, 3 andando de bicicleta, eu necessariamente teria que ter 2 andando de skate, porque é o restante que falta, certo? Então, se na questão diz que eu tenho 18 crianças andando de bicicleta ou skate, necessariamente a quantidade de bicicleta mais a quantidade de skate tem que ser igual ao total de crianças. No total, há 50 rodas girando. Como é que eu vou fazer agora essa equação? Eu tenho 50 rodas girando. Quantas rodas tem a bicicleta? A bicicleta tem 2 rodas. Então, se eu tenho uma só bicicleta, eu tenho 2 rodas. Se eu tenho 2 bicicletas, eu tenho 2 mais 2, que é 4. Se eu tenho 3 bicicletas, 2 mais 2 mais 2, que é 2 vezes 3. Se eu tenho 4, 2 vezes 4. Se eu tenho 5, 2 vezes 5 e assim por diante. Ou seja, eu vou pegar a quantidade de bicicleta e multiplicar por 2. Mesma coisa para o skate, só que o skate tem 4 rodas. Então, eu vou pegar a quantidade de skate e multiplicar por 4. E isso tem que ser igual à quantidade de rodas girando, que é 50. Então, aqui eu tenho as minhas duas equações. Eu vou pegar minha primeira equação e vou multiplicar ela por menos 2. Por que por menos 2? Porque se eu multiplicar aqui o b por menos 2, eu vou ter menos 2b. E aí eu consigo, na hora que eu somar as duas equações, eu consigo tirar o b por causa aqui, ó. 2b menos 2b fica 0. Então, b vezes menos 2, menos 2b. S vezes menos 2, menos 2s. 18 vezes menos 2, eu vou ter menos 36. Agora eu vou jogar essa equação aqui embaixo. Então, menos 2b menos 2s igual a menos 36. E vou somar elas. 2b menos 2b fica 0. 4s menos 2s, 4 menos 2, tem 2. E o s eu repito. 50 menos 36, vou fazer aqui de lado, 50 menos 36. 0 menos 6 não dá, vou pedir emprestado ao 5, fica 4. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 4 menos 3 é 1, fica 14. Então, 2s é igual a 14. O 2 está aqui multiplicando o s, vai passar para o outro lado dividindo. S igual a 14 dividido por 2. Então, S vai ser 7. Ou seja, eu tenho 7 crianças andando de skate. E agora, para descobrir a quantidade de crianças andando de bicicleta, eu posso jogar em qualquer uma das duas equações. Mas eu vou jogar na primeira, porque vai ficar bem mais fácil. A quantidade de crianças andando de bicicleta mais a quantidade de crianças andando de skate, que é 7, tem que ser igual a 18. Então, o 7 está aqui somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. B igual a 18 menos 7. B igual a 11. Ou seja, a questão pergunta quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate. 11 de bicicleta e 7 de skate. Terceira questão. A soma de dois números é 37 e a diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Essa questão é muito simples. A soma de dois números é 37. Então, x mais y é 37. A diferença entre eles é 9. Diferença x menos y é igual a 9, certo? Quais são esses números? Perceba que se eu somar essa equação do jeito que tá, eu já consigo tirar o y, porque um tá mais, o outro tá menos. Eu já consigo fazer direto aqui. Vou somar as duas equações. X mais x é 2x, mais y com menos y é 0. 37 mais 9 dá 46. O 2 está aqui multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 46 dividido por 2. 46 dividido por 2 é 23. Esse é o meu valor de x. Jogando o valor de x aqui na primeira equação, eu tenho 23 mais y é igual a 37. 23 está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho y igual a 37 menos 23.
37 menos 23 é 14. A pergunta da questão é: quais são esses números? Os números são 23 e 14. Quarta e última questão. Um estudante pagou um lanche de R$ 8,00 em moedas de 50 centavos e R$1. Sabendo que, para este pagamento, o estudante utilizou 12 moedas, determine a quantidade de moedas de 50 centavos e de R$1 que foram utilizadas. Então, essa questão é muito parecida com a da bicicleta e do skate. É a mesma ideia. Eu vou chamar de X a quantidade de 50 centavos e de Y a quantidade de R$1. Ele diz que o estudante utilizou 12 moedas. Se ele utilizou 12 moedas, então a quantidade de 50 mais a quantidade de R$1 deu 12 moedas. Então, X mais Y é igual a 12. E o pagamento tem que dar R$8. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade de moeda pelo seu valor. Então, eu vou pegar 50x. Não vou pegar 50x. Porque é 50 centavos e R$1. Então, eu tenho que pegar 0,50x mais 1 vezes y, porque é R$1. Então, é R$1 vezes y. Isso tem que dar R$8. Eu vou multiplicar essa minha segunda equação por menos 1, só para trocar o sinal dela. Então, eu vou ter menos 0,50x menos y igual a menos 8, certo? Então, eu vou esquecer essa daqui um pouquinho e vou somar as outras duas. X menos 0,50x. Perceba que 0,5 é meio, certo? A gente chama de meio, normal. Então, 1x menos meio x, eu vou ter meio x. Posso simplesmente colocar 0,5, sem precisar de 0,50. Y menos y vai embora, porque eu tenho um y em cima, um y embaixo. 12 menos 8, 4. Então, eu tenho que meio x é igual a 4. Vou passar o meio que está aqui multiplicando para o outro lado, com a operação inversa, que é a divisão. Vou continuar aqui. Então, x vai ser 4 dividido por 0,5. Para facilitar essa conta, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vou multiplicá-la por 10. Por que por 10? Para poder andar com a vírgula aqui uma vez. Então, multiplica por 10 embaixo, multiplica por 10 em cima. Vou ficar com x igual a 4 vezes 10, 40, dividido por 0,5 vezes 10 é 5. 40 dividido por 5 dá 8. 8, então, é a quantidade de moedas de 50 centavos. Agora eu vou jogar em qualquer uma das duas equações para poder descobrir a quantidade de moedas de R$1. Porém, é mais fácil na primeira, já que eu só tenho x mais y igual a 12. Então, x é 8, mais y igual a 12. 8 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Y igual a 12 menos 8, que é 4. Então, a pergunta é: determine a quantidade de moedas de 50 centavos e de R$1 que foram utilizadas. Eu utilizei 8 moedas de 50 centavos e 4 de R$1. Então, 8 de 50 centavos e 4 de R$1. Só para confirmar, a gente tem 8 moedas de 50 centavos. Se eu tenho 8 moedas de 50 centavos, eu tenho R$4, porque a cada 2 moedas de 50 centavos eu formo R$1. Como eu tenho 8, eu vou ter R$4. O lanche era R$8, como foi dito lá no início da questão. Eu tenho R$4 de 50 centavos mais 4 moedas de R$1 mais R$4. Então, eu tenho realmente R$8, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.